Boa noite, mais um vídeo. Para que eu estou fazendo isso aqui? Para levar uma leitura para vocês. Tem gente que vê o YouTube aí, tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim, e eu quero compartilhar coisas boas, né? Tem vários amigos aí já que eu me inscrevi no canal deles, muita coisa proveitosa, né? E o ensinamento ele é genuíno, né? Já falei várias vezes, meu vídeo ele é cru, muito cru. É um celularzinho bem simples e eu também não sou aquele Cid Moreira da vida. Boa noite para vocês. Gênesis 45, vamos ler ele inteirinho? Tem 28 versículos, vamos tentar fazer uma leitura boa e achar algum segredo aqui escondido, porque a Bíblia tem muito segredo sim, viu? Que não é revelado para aquela pessoa que lê como se lê um jornal, né? Ou como se lê qualquer outra coisa, menos uma Bíblia. No 45, o subtítulo é José dá-se a conhecer a seus irmãos. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei a todos sair da minha presença, e ninguém ficou com ele, quando se deu a conhecer aos seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviram, bem como a casa de Faraó. Disse então José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, pois estavam pasmados diante dele. José disse mais a seus irmãos: chegai-vos a mim, peço-vos. E eles se chegaram. Então ele prosseguiu: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos estribeis, não vos entristeceis, nem vos aborreceis, por me haverdes vendido para cá, porque para preservar vida é que Deus me enviou diante de vós. Ou seja, Deus, Criador, né? Já tinha um plano para José, para fazer aquela revelação dos sonhos que lemos no assunto anterior. Então Deus tinha um propósito para enviar José para preservar vidas, porque a fome ia ceifar muitas vidas. Versículo 6. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus enviou-me adiante de vós, para conservar-vos descendência na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como governador sobre toda a terra do Egito. A fé que José tinha em Deus era grande. O 9. Apressai-vos, subi a meu pai, e dizei-lhe: assim disse teu filho José, Deus me tem posto por senhor de toda a terra do Egito, desce a mim, e não te demoras. Habitarás na terra de Gósen, alguma coisa assim, e estarás perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos de teus filhos, e os teus rebanhos, e o teu gado, e tudo quanto tens. Ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não sejas reduzido à pobreza, tu e tua casa e tudo que tens. Eis que os vossos olhos e os meu irmão Benjamim vem que é minha boca que fala isto. Fareis, pois, saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tens visto, e apressar-vos-eis a fazer descer meu pai para cá. Então se lançou ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao pescoço de José.
E José beijou a todos os seus irmãos, chorando sobre eles. Depois seus irmãos foram com ele, falaram com ele, perdão. Faraó, aqui no subtítulo, né, do 16, Faraó ouve falar dos irmãos de José. 16, versículo 16. Esta nova se fez ouvir na casa de Faraó. São vindos os irmãos de José. O que agradou a Faraó e aos seus servos. Ordenou Faraó a José: dize aos teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornar a terra de Canaã para a terra de Canaã, e tomai ao vosso pai e as vossas filhas, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis da fartura da terra. A ti, pois é ordenado dizer-lhes: fazei isto, levai vós da terra do Egito carros para vossos meninos e para as vossas mulheres, trazei vosso pai e vinde. E não vos pese coisa alguma das vossas alfaias, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes deu carros, conforme o mandado de Faraó, e deu-lhes também provisões para o caminho. A todos eles deu, a cada um, mudas de roupa, mas a Benjamim 300 peças de prata e 5 mudas de roupa, porque Benjamim era o xodó de José e também de Israel, pai de José. 23. E a seu pai enviou o seguinte: 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e provisão para seu pai, para o caminho. Assim despediu seus irmãos, e ao partirem eles, disse-lhes: não contendais pelo caminho, não briguem. Então vou dar uma pausinha aqui, no 25, né? Até ontem, antes de ontem, estava uma brigaiada que não tinha letra J, que era só letra Y, I ou Yud Rei, né? Ou Yud Rei, Vav Rei, sobrenome. Mas como se pronunciava jumento na antiguidade, no pessoal lá do hebreu? Iumento, se não tinha a palavra J. Pensa aí. 25. Então subiram do Egito, vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. Ainda tinha costume de chamar Israel de Jacó de Israel, né? Porque agora quando fala Israel, a gente tem que estar acostumado com que Deus mudou o nome dele lá para trás, né? Versículo 26, e lhe anunciaram, dizendo: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito, e o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Quem desmaiou? Jacó, Israel desmaiou. Versículo 27. Quando, porém, eles lhe contaram todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reanimou-se-lhe o espírito. Pausa. Nós estávamos falando no outro vídeo Espírito Santo, mas aí tem um outro assunto que estamos falando espírito de vida e espírito em nós. Reanimou o quê? Ele não tinha desmaiado, voltou do desmaio. Reanimou o espírito, ele ficou alegre, semblante, a pessoa em si, nossa, ficou elétrico, agitado, né? Quer conhecer o filho. Reanimou o seu espírito, seu ânimo, força de vontade. 28, e finalizamos aqui Gênesis 45, hoje, né? E disse Israel: basta, ainda vive meu filho José.
eu irei e o verei antes que eu morra, antes que José, não, que Jacó morresse, Israel. Então deu para ver que teve bênçãos também. José teve bênçãos, passou uma prova, mas teve bênçãos. E os irmãos dele se curvou diante dele mesmo, né? Conforme os sonhos dele contavam. Mas isso é outro detalhe para outro vídeo. Deus abençoe a todos vocês. O Espírito Santo do nosso Pai eterno Yahweh. Yahweh quer dizer Senhor e Yahweh quer dizer Espírito. Jeová quer dizer Senhor. Títulos e mais títulos. Nosso Pai Celestial. Abba, Pai. Nosso Pai Celestial. Amém?